Pois bem, nós vamos iniciar a aula hoje de fluxogramas, a primeira parte dela, e nós vamos tentar entender algumas coisas dentro da empresa, e importantes por sinal. Então, só para a gente definir aqui a representação gráfica, nós vamos observar organogramas, funcionograma, lotacionograma e, finalmente, o tal do fluxograma, ok? Então, primeiramente, vamos a um negócio chamado organograma. Olha, aqui quando eu era mais magrinho, cabelo já não tinha mesmo, mas tô eu aí. Então, o que é um organograma? Eu vou aumentar isso aqui, fiquem despreocupados. O organograma, ele remete à ideia de representar visualmente a estrutura da sua empresa, da sua organização. Então, como é que a cadeia ali, como é que a hierarquia ali está montada? Tá certo? Então, vamos... Será que eu carrego... Vocês estão enxergando para cá? Deixa eu ver para cá. Sim? Então, aqui, ó. Então, tem lá o presidente, uma linha de baixo, diretores, outra linha de baixo, gerentes, e outra linha de baixo, pessoal de operação. Cada linha dessa daqui, ela tem o mesmo nível hierárquico, o mesmo nível de poder de decisão. Então observe que nessa linha é uma linha de diretoria, ok? Então todos eles têm o mesmo nível, mesma importância em termos de tomada de decisão. Aqui embaixo são os gerentes. Então, todos eles têm o mesmo nível de poder de decisão. E aí, quando você está atrelado a um determinado quadradinho, o teu superior direto é exatamente aquele para o qual você está alocado. Tudo bem? Como assim? Então vamos pegar o diretor comercial, ó. O diretor comercial tem abaixo dele os subordinados diretos. O gerente de vendas, o gerente de marketing e o gerente de operações. Todos entenderam? O gerente de vendas tem como subordinado direto vendedores e o pessoal de caixa. O de marketing tem o auxiliar de marketing e o de operações o serviço técnico. Ok? Gente, isso é um exemplo de organograma. Aqui embaixo tem outro, ó. Conseguem enxergar? Se eu fizer assim, dá? Ou ficou a mesma coisa? Se vocês conseguem aumentar a tela inteira, tem um botãozinho aqui embaixo, tá assim, alternar para a tela inteira. Se você clicar ali, ele vai abrir tela inteira para você. Aí vai ficar um pouquinho melhor para você ler. Então, aí você tem assim, ó, esse outro é de um outro modelo de organização. Então você tem assim, ó, acionista, conselho administrativo, você tem o diretor. Ó, quem está abaixo do outro sempre é subordinado, ok? Então o conselho administrativo ele está subordinado às decisões dos acionistas. O diretor está subordinado às decisões do conselho administrativo. E embaixo tem essa galerada toda que está subordinada ao diretor. E cada departamento desse aí tenha os seus subordinados para baixo. Tudo bem? Sim ou não? Para sair do tela inteira é só bater ESC, tá? Então, o organograma ele é importantíssimo para você saber como é que a sua organização ela está alinhada e quem são os subordinados de cada departamento. Tudo bem? Sim ou não? Ele pode ser na horizontal? Pode. Aqui, ó.
Observe que a pessoa que tem o maior poder de decisão está do lado esquerdo aqui, ó. Depois deles, uma camada de departamento ou de pessoas. Depois dele, uma camada de departamento ou pessoas, até que chega aqui no cozinheiro, ó. Tudo bem? Então, isso é um organograma. Organograma é representação visual, gráfica e visual de como é montado a estrutura hierárquica da sua empresa. O próximo item, tem aqui uns cuidados, ó. Então, quando você for fazer um organograma, cuidado no uso de abreviaturas e siglas, ou seja, porque aí depois você não sabe que departamento que é aquilo, né? Outra, não se deve quebrar os organogramas, um pedaço num canto, um pedaço no outro. Se for muito grande que ficar ilegível, primeiro você faz o todo bem pequenininho e depois você faz os maiores com pontilhados ligando o departamento tal e depois você amplia aquela parte, ok? Dá a sensação de que aquilo é a continuação de algum outro pedaço, tá? O tamanho do retângulo para cada algo pode variar para cada nível, porém no mesmo nível o tamanho deve ser igual, porque como ele é visual, pode ser que um departamento pode se achar mais importante que o outro, e aí pode gerar confusão, ok? Então pode-se usar um recurso diferenciado, como cor de fundo, por exemplo, letra de fundo, mas se estiver no mesmo nível, é sempre importante que procure-se uma padronização, tá? A não ser que realmente exista um motivo, tudo bem? Bom, aí você tem o tal do organograma. Então você já sabe como é que a sua empresa está hierarquizada. O segundo ponto que você tem que pensar é o lotacionograma. Que nome feio, que deve ser isso? Um lotacionograma remete-se à quantidade de pessoas por nível hierárquico e que tem lá uma determinada função. Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, no departamento de marketing, quantos profissionais estão ali e quem são? É importante você que vai ser gestor de equipe entender que um departamento tem que ter no mínimo 50% dos funcionários relacionados com a atividade daquele departamento. Então, por exemplo, um departamento de marketing é interessante que tenha ali um gerente de marketing, supervisor de marketing, analista de marketing, qualquer coisa de marketing. Mas tem um contador ali. Tudo bem, ele pode estar ali, mas a atividade fim dele não é aquela. Ok? Então, dentro de cada departamento é importante que se tenha no mínimo 50% do povo relacionado com aquela atividade, tá? E como é que eu sei, como é que eu descrevo isso? Tem um quadro, tá certo? Que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Ó, em muitos casos é interessante agrupar funcionários de mesma qualificação em um único setor, ganhando-se com isso em desenvolvimento e especialização. Principalmente pessoal de atendimento, tá? Ó o quadro aí, ó. Deixa eu ampliar. Ó. Então, que departamento é este que eu estou mapeando? Departamento de planejamento. Ok? Dentro desse departamento, eu tenho um gabinete, eu tenho uma divisão de organização e métodos, orçamento, estudos econômicos, estudos operacionais e divisão de estatística. Quem são as pessoas que aqui estão? Então eu tenho aqui, ó, no gabinete de assessoria eu tenho um administrador e na divisão de organização e métodos eu tenho 5. E na de estudos operacionais eu tenho 1. Economistas, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Office Boy, por exemplo, eu tenho 2 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Auxiliar técnico, eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 1 aqui e 4 aqui. Tudo bem? Deu para entender bonitinho, tranquilo? Então, é importante ter isso mapeado? Sim.
Porque você vai fazer o quê? Você vai gerenciar a equipe, ok? Para você gerenciar a equipe, você precisa saber a primeira coisa que você vai perguntar, né? Quem é a equipe que eu vou gerenciar e onde é que esse povo está? Tudo bem? Tem uma outra forma de acontecer? Não, não tem, tem que ser dessa forma. Bom, então você já sabe que existe um tal de organograma, você já sabe que existe um tal de lotacionograma, que é a quantidade de gente em cada canto, e agora você vai entrar num negócio chamado funcionograma. Cada nome feio, né? Então, o funcionograma, ele é assim, é um tipo de uma descrição que serve para que a gente saiba o que o cara faz. O que realmente é atribuído para aquela função, não para aquela pessoa em específico, muitas vezes. Tá certo? Quando eu falar assim, olha, o analista de marketing, o que este cara faz? O que ele deveria fazer? Tudo bem? Quando eu descrevo, observe que tudo isso nós estamos dentro de mapeamento, tá? Quando eu descrevo uma função, muitas vezes amparado pelo pessoal do RH, é interessante que a pessoa saiba o que ele deve fazer e o superior dele direto saiba o que aquele subordinado dele deve fazer. Tá certo? Então por quê? Porque aí você não tem complicação, né? Você não tem desvio de função, você não tem... Eu espero que aquela pessoa resolva determinada coisa e muitas vezes o cara não é a função dele, não é aquela. Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui para frente. Olha só o gráfico bonitinho aqui, ó. Vamos abrir aqui um pouquinho mais. Olha lá, ó. Gerência de marketing, nome do gerente. Secretaria, nome do efetivo local. Aí tá aqui, ó. O cara de mídia. Quem é o povo de mídia? Quem é o povo de pesquisa de mercado? Quem é o povo de pesquisa e desenvolvimento de produto? Observem que eu estou mapeando o quê? A função, não a pessoa. Tudo bem? Então pode ter 10 pessoas aqui dentro, ó, da mídia. Mas todas elas... começa por aí, Brás, descrição do cargo. Todas elas vão fazer aqui, ó. Contato com o órgão de mídia, relacionamento com a agência, análise e programação de divulgar, análise de desempenho, desenvolvimento de novas mídias, ok? Vamos pegar aqui o P&D, ó, pesquisa e desenvolvimento, relacionamento com mídia e pesquisa, pesquisa de novos materiais, coordenação de desenvolvimento, composição e estruturação de custo. Então, a galera que está aqui dentro, ela é responsável por essas atividades aqui, ó. Ficou bem claro isso? Então, vamos entender se nós já sabemos como é que a empresa está estruturada. Primeiro eu vejo o organograma, que é a hierarquia dela. Segundo, eu vejo o lotacionograma para saber como cada departamento está planejado em termos de gente e quem são eles. Quantos administradores, quantos analistas, quantos escriturários, sei lá, quantos atendentes, quantos operadores, dê o nome que se dê. E depois, nesse departamento, o analista de alguma coisa, ele faz o quê? E aí você pode colocar o nome de todos eles. Se tiver 5 lá, então o nome dos colaboradores, José, Pedro, Antônio, Manoé e Luizinho. Todos eles são analistas de marketing. Ótimo, o que eles devem fazer? Então você está falando a questão das funções, ou seja, o funcionograma da sua organização. Tudo bem? E aí, você já sabe o que é empresa, você já sabe o que é o lotacionograma, você já sabe o que é um funcionograma. A nossa próxima parada é fluxograma, mas isso ficará para a próxima aula.
Tudo bem? Porque o horário já chegou no fim da aula, ok? E aí nós vamos dar uma paradinha aqui. Tudo bem para todos?